baseado na revista Expressão, e cujo tema é O Exílio Chegou, mas o Senhor Reina. Nós vamos ler hoje o texto que está em Ezequiel 14. Então, abra sua Bíblia. O título da lição específica de hoje é Toda idolatria será castigada. Então, vamos ler este texto para a nossa meditação. Depois nós vamos nos aprofundar nas nossas classes, mas eu queria trazer essa introdução que está em Ezequiel 14, versículo 7. Eu convido a igreja a ficar em pé mais uma vez para fazermos essa leitura. Diz assim o texto sagrado: porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Feche teus olhos. Louvado seja o Senhor. Te agradecemos por tudo que aconteceu até aqui, a tua bênção conosco, nos louvores, nas orações, e em todos os momentos aqui. E agora, a tua palavra, que foi lida, nós clamamos ao Senhor que nos abençoe para entendê-la, para recebê-la com alegria e para que ela tenha um efeito transformador poderoso em nossa vida e que nós saiamos daqui cheios da tua presença em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus caros irmãos? Quando a gente ouve alguém dizer assim, não pode deixar que eu mesmo vou resolver o problema. Já ouviu alguém dizer assim? Né? Principalmente o pai, assim, a mãe fala, oh, aconteceu tal coisa com o filho, aí o pai, não, deixa que eu mesmo vou resolver. Rapaz, aí a coisa vai ficar séria, não vai? Vai ficar séria. Então, nós vemos aqui que Deus está falando a Ezequiel. Veja que a nação de Israel foi uma nação estabelecida por Deus, né? E o Senhor deu àquele povo riqueza, vitória sobre os inimigos, uma terra frutífera, deu a sua lei maravilhosa, deu a bênção da sua própria presença entre o povo. Contudo, esse povo preferiu fazer o quê? Desprezar tudo isso e seguir o seu próprio coração pecaminoso. E nesse contexto aqui, o Senhor então levantou Ezequiel para profetizar contra a idolatria de Judá. E a proposição da lição: o Senhor dará resposta a todo o que praticar idolatria. O Senhor dará resposta a todo o que praticar idolatria. Especificamente esse versículo, o que ele menciona sobre as atitudes idólatras, meus irmãos? Algumas coisas. Em primeiro lugar, a alienação de Deus é uma atitude idólatra. Vamos ler o versículo 7 mais uma vez juntos, até a primeira parte dele, diz assim: porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, até aqui, que se alienar de mim. Ou seja, essa atitude de se alienar do Senhor. O que significa isso? Alienar é sinônimo de algumas palavras bem claras. Tornar separado, ou afastar-se, ou se desviar. São sinônimos. Então, nós percebemos aqui que o Senhor chamou aquele povo para estar na presença dEle, para andar com Ele, mas a nação se afastou do Senhor e desconsiderou os seus mandamentos e não praticou as ordenanças divinas. Foi isso que o povo fez. É como aquele filho que foge da sua família, que foge de casa, não é? Ou mesmo um cônjuge que abandona o seu companheiro, ou até uma mãe que deixa o seu filho abandonado. Deus não aceita, meus irmãos, que o povo se afaste dele. Veja Hebreus 3:12, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Deus não nos fez para ficarmos longe dele. Deus nos chamou para estarmos com ele. Salmo 73, 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. E ainda hoje muitas pessoas se afastam de Deus. Querem viver longe do Senhor. Por algum motivo, por algum
normalmente é um pecado que está na vida daquela pessoa e ela prefere ficar próxima do pecado e se afastar de Deus. Então, a alienação é uma atitude de idolatria. Segundo, qual outra atitude que nós percebemos aqui nesse versículo? O levantamento de ídolos no coração. Leamos, então, essa parte aqui do texto, versículo 7, que diz assim, depois da vírgula, e levantar os seus ídolos dentro do seu coração. Dentro do seu coração. Essa atitude, então, de colocar os ídolos no coração, o ídolo não é apenas uma imagem de escultura, ele é principalmente uma adoração que nasce no fundo do coração, e ela é direcionada, então, para as coisas criadas. A pessoa levanta uma imagem e adora aquela imagem. O próprio povo de Israel, lá no deserto, ainda construiu, ele fez ali um bezerro, e falou, esse bezerro nos tirou do Egito. Não é? Uma imagem. Mas pode também ser bens materiais. Às vezes a pessoa constrói um patrimônio e aquele patrimônio fica sendo o seu ídolo. Não, agora estou seguro aqui. E adora aquilo que construiu, aquilo que tem. Ou então adora outras pessoas. Quantas vezes vemos isso, né? Pessoas que são adoradas, idolatradas nesse mundo. Ou até a espíritos. E até a si mesmo. Pessoa que adora a si mesmo. São qualquer criatura colocada, então, no coração, como centro da adoração. Calvino diz assim, uma frase bem conhecida, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Você já foi numa fábrica grande? Muitos devem ter ido, não é? Mas se você for numa montadora, por exemplo, que vai saindo um carro atrás do outro, que a cada minuto sai um carro, você fala, como que pode? Não é? Aquele tanto de carro saindo. Calvino não viu essa fábrica, mas ele viu uma fábrica mais complicada, que é a do coração, e ele disse, o coração é uma fábrica de ídolos. Se a adoração não é dedicada somente a Deus, isso é idolatria. E aí eu queria voltar um pouquinho a Ezequiel, capítulo 14, versículos 3 e 5. Eu queria ler essa parte que diz assim, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel, que levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, ao Senhor, vindo ele, responderei, segundo a multidão dos seus ídolos. Meus irmãos, os ídolos do coração, então, idolatria. Tudo aquilo que nós colocamos diante da nossa vida como o alvo, o centro do nosso querer, da nossa adoração, da nossa devoção. Em terceiro lugar, o versículo nos mostra também outra atitude idólatra, que é a iniquidade. É a iniquidade. Veja, depois do ídolos no coração, o que diz o texto depois da vírgula? Diz assim, e tiver tal tropeço para a iniquidade. Então, uma terceira ação relacionada à idolatria é a iniquidade. A iniquidade está associada a fazer o que é mal, o que é injusto, o que é perverso. É uma prática deliberada e contínua em fazer o mal. E como a idolatria, ela é baseada numa mentira. Por que ela é baseada numa mentira? Porque ela é baseada naquele Deus falso. A idolatria é, eu vou adorar isso aqui, e isso aqui é a minha salvação. Né? Às vezes a pessoa pega um amuleto, alguma coisa, e fala, não, isso aqui, se eu não tiver com isso aqui, eu não vou vencer o jogo. Alguns fazem isso, né? Alguns jogadores chegam lá e colocam algum material ali perto do gol, o goleiro fala, não vai entrar gol aqui, né? Eu vou defender. Né? Se funcionasse, só ia terminar empatado os jogos, né? 0-0. Não é? As pessoas querem se apegar a alguma coisa física. Né? E aí, como isso não é real, é uma mentira, ela tem que reafirmar isso em sua vida, então ela começa a fazer práticas para confirmar aquela mentira. E essas práticas vão aumentando e crescendo, e a iniquidade crescendo no coração e nas ações. E aí ela chega até a perseguir outros que são contra o conceito dela. Ela começa a prejudicar as outras pessoas e, no final, pode até chegar a matar pessoas por causa da sua iniquidade, por causa dos seus objetivos carnais.
perverso persegue, castiga, mata o próximo em razão dos seus objetivos carnais. O pecado está totalmente relacionado à iniquidade, ele nasce no coração, cresce e vai se multiplicando. 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. A Bíblia é clara, então, com relação aos que praticam a iniquidade. Aqueles que se afastam do Senhor para viver no pecado, na iniquidade, no último dia serão afastados de vez do Senhor. Mateus 7,23, então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quarto ponto, quarta atitude que nós vemos aqui relacionada à idolatria, é a busca por falsas profecias. Veja no versículo que diz logo depois da iniquidade, leia comigo, diz assim: e viera o profeta para me consultar por meio dele. Não é assim? Então nós percebemos aqui que aquelas pessoas que querem viver no pecado e no erro e na mentira, elas procuram afirmação sobre aquilo. Elas querem se cercar de, entre aspas, certezas. Ah, não, Deus me falou isso, mas foi o coração que disse. Mas ela quer, então, buscar algum profeta que afirme aquilo para ela. Ela não quer buscar a lei de Deus, a palavra de Deus. Ela quer ouvir o que já está no coração. Não é? E se ela está caminhando no erro, ela vai procurar alguém que fale que esse erro é o certo é que é o errado. Não é? E se essa mensagem, então, vier de um profeta, a pessoa vai se apegar aos seus erros. Não, o profeta tal me falou, o vidente tal me falou. Aí ela se apega àquilo, não é? Porque já tinha nascido no seu próprio, na sua própria mente, no seu próprio coração. Mas o Senhor disse aqui no final que Ele mesmo responderá. Então, se o profeta também vier, como existem profetas, falsos profetas, e eles vão falar o que o povo quer ouvir, não é? A punição recairá também sobre esse profeta. As falsas profecias também são idolatria. Veja, segundo Timóteo 4:3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo a coceira nos ouvidos, e se recusarão a ouvir, a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Paulo disse isso a Timóteo, e é uma situação que tem ocorrido. Pessoas que distorcem a palavra de Deus, que trazem uma falsa profecia para agradar os outros, para agradar aqueles que querem ouvir. Jeremias 23:6 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não que vêm da boca do Senhor. A falsa profecia, o buscar a falsa profecia, também está relacionada à idolatria. Então, concluindo, meus irmãos, a idolatria é a adoração a esses deuses falsos, deuses que nascem no nosso próprio coração, coração cheio de ídolos, a vontade de ouvir e de que isso se confirme, que o pecado que nós estamos buscando se confirme. O seguir na iniquidade, continuar na iniquidade e se afastar de Deus e buscar as coisas que não são do Senhor. Então, como viveremos então? Em primeiro lugar, meus irmãos, abandonando a idolatria. Viveremos abandonando a idolatria. Vamos dizer isso? Viveremos abandonando a idolatria. Deixe de lado os ídolos. 1 João 5:21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos deixar de lado a nossa natureza caída. Na verdade, vamos fazer morrer a nossa natureza caída. Colossenses 3:5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Vamos fazer morrer essas coisas. Vamos tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Como viveremos, meus irmãos? Em segundo lugar, viveremos colocando o nosso coração no Senhor. Vamos dizer isso? Viveremos colocando o nosso coração no Senhor. Vamos nos aproximar do Senhor, humildemente, clamando a Ele: Senhor, tem misericórdia de nós.
Senhor, seja o centro da nossa vida. Senhor, encha os meus pensamentos. As minhas emoções sejam também cercadas pelo Senhor. Que todo o meu amor seja do Senhor. E para fazer isso, nós devemos dedicar, então, tempo lendo a palavra do Senhor, tempo orando, louvando o Senhor. Não é? Será quanto tempo a gente tem feito isso? Se a gente comparar o tempo que a gente fica, por exemplo, nas mídias sociais, com o tempo que a gente busca o Senhor, a gente ora, a gente lê a palavra de Deus, será que está mais ou menos ali? Está junto? Está pau a pau? Né? Vamos buscar o Senhor, amar o Senhor dia a dia. Mateus 6:21 diz assim, meus queridos irmãos, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E Provérbios 4:23, nós já lemos esse texto hoje, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos guardar o nosso coração para que ele não se desvie, meus irmãos. Portanto, afastemo-nos da idolatria, tirando os nossos corações e atitudes, tirando de nós tudo aquilo que desagrada ao Senhor e que tem tomado o lugar do Senhor em nossas vidas, e que o Senhor seja o único alvo de adoração. Vamos orar, que Deus nos abençoe. Feche os teus olhos.